E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários, faz uma nova pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Dedé Serra Verde. Você acha que Matheus Barbosa tem evoluído nas últimas partidas? Por que ainda o Marcinho não tem demonstrado um futebol mais envolvente? William Potker como falso 9 e Sobis jogando mais no meio campo, ajudando na organização? Dedé, obrigado pela pergunta. Na falta de um, você fez foi 3, né? Mas vamos lá por partes então. Com relação ao seu último questionamento aí, William Potker no ataque e Sobis jogando na armação. O Felipe Conceição fez isso recentemente, né? Naquele jogo contra o Coimbra, o Sobis foi recuado, inclusive quem saiu foi o Marcinho. O Sobis veio fazer o papel de um dos meio-campistas, que ele pode fazer isso numa boa. O Potker entrou na frente e o Potker inclusive faz o gol da vitória, né? Depois de um lançamento lá do zagueiro Everton. Então eu acho que é uma alternativa sim, mas para time titular o Felipe Conceição não parece pensar muito sobre isso por agora. Com relação a Matheus Barbosa, ele tem evoluído? Eu não tenho visto grande evolução, tá? Eu acho que desde o primeiro jogo ele mostra alguns momentos em que entende bem a função, né, do tal do box to box que o Felipe Conceição quer que ele faça, que é o meio campo que tem que ajudar tanto na marcação quanto na armação. Ele chega no ataque como um elemento surpresa, como um atacante, né? E ele tem que voltar também para marcar, ele tem que cobrir essa faixa de uma área a outra. Então eu acho que em alguns momentos ele joga bem. Por exemplo, o Matheus Barbosa fez um gol muito importante contra o América de Natal, que nos classificou na Copa do Brasil. Verdade, foi muito importante aquele gol. Mas mesmo no jogo que ele fez o gol, ele não estava jogando bem. Então por isso mesmo que eu acho que o Rômulo seria um cara muito interessante de ser usado nessa função. Primeiramente porque o Matheus Barbosa não está jogando bem por ali, ele não é regular. O próprio Jadson, que é a primeira alternativa ao Barbosa, é um jogador tecnicamente muito fraco, e o Rômulo fez esse papel do meio-campista de chegada, né, esse box-to-box, jogando lá no futebol europeu. Então eu acho que sim, essa é a melhor posição para o Rômulo, que hoje eu concordo que merece ser titular. E é até difícil entender um pouco a insistência do Felipe Conceição no Matheus Barbosa, né? É claramente o jogador que ele tem mais paciência e o cara que ele mais está insistindo nesse início de Cruzeiro, e eu acho difícil entender, porque com outros jogadores o cara não rendeu bem, ele rapidamente tirou do time. Com relação ao Marcinho, é um bom exemplo desses jogadores que não está produzindo muito bem, e acho que aí tem um aspecto tático, como o do próprio Matheus Barbosa, que lá no Cuiabá jogava como um volante mais recuado e está precisando fazer outro papel. O Marcinho jogava como um meia atrás do atacante, ele não tinha responsabilidade defensiva, né? Era ele e o Caio Dantas lá na frente e o resto do time marcando de forma mais intensa, e hoje no Cruzeiro o Marcinho tem a obrigação de fazer um papel de um meia mais recuado. Ele não pode ser aquele meia atacante que ele era no Sampaio Corrêa, ele tem que ser um meia mais articulador jogando atrás, que busca muitas vezes o chute de fora da área também, porque isso é uma característica dele, mas o Marcinho tá errando muito, né? E no momento sem bola, ele não tem aquela intensidade, não é um jogador de pegada, ele é um cara que mais cerca do que qualquer outra coisa. Então, na minha opinião, esses dois jogadores no momento, eles não merecem ser titulares do time do Cruzeiro, tá? Na função onde tá jogando o Matheus Barbosa, eu gostaria de ver o Rômulo tendo uma sequência, e na função onde muitas vezes jogou o Marcinho, eu gostaria de ver o Claudinho tendo mais chances e até o próprio Marco Antônio, que são jogadores de uma característica de mais articulação e menos meio atacantes. Seria legal a gente ver aí opções diferentes, né? Porque o Felipe Conceição tem insistido bastante nesses jogadores que não têm rendido grande coisa. Mas eu não desistiria de nenhum dos dois, tá? Porque eu acho que eles podem melhorar, eles podem ser úteis ao Cruzeiro na sequência da temporada, mas até esse momento não tem rendido aquilo que a gente espera de um titular do Cruzeiro. São peças úteis de elenco, acho que vão melhorar com o tempo sim, porque vão assimilar melhor a ideia do técnico, vão entrosar melhor com os companheiros, mas para titular hoje eu acho que nenhum dos dois
pois merece. O Augusto César Fortunato pergunta: quem você acha que o Cruzeiro deve mandar embora para diminuir a folha salarial? Augusto, obrigado pela pergunta. Mandar embora ninguém, porque quando você manda um jogador embora, você tem que pagar o salário dele até o final do contrato como multa rescisória. Então, dispensar está fora de cogitação. Mudando um pouquinho sua pergunta, jogadores do elenco do Cruzeiro que eu acho que seria interessante a gente abrir mão, negociar, emprestar, dar para os outros, enfim, dar um jeito de liberar espaço. Eu penso que o Cruzeiro deveria emprestar um dos seus goleiros, seja o Vitor Eudes ou o Vinícius, né, que são terceiro e quarto goleiros, justamente para abrir um pouco mais de espaço para o Denis como quarto goleiro. A gente não precisa ter 5 goleiros no elenco principal, se quem joga é sempre o Fábio, né? Então eu acho que um dos goleiros reservas poderia ser emprestado, até porque o próprio Lucas França, o Vitor Eudes e o Vinícius, nenhum dos três tem mais idade para jogar pela base, e o Denis tem, né? Então eu acho que seria a melhor solução para isso, abrir mão de um dos goleiros, que não é um salário alto, mas, né, qualquer 10, 20 mil que a gente liberar aí tá bom, né? É um funcionário que vai ter menos atraso de pagamento. Ali na defesa, na lateral direita, não tem quem sair, porque só tem o Cáceres como especialista e os outros jogadores são jovens da base, né, com idade para sub-20 ainda. Na esquerda, eu não entendo muito bem a contratação do Alan Rusch, eu acho que não foi um bom negócio, mas ele acabou de chegar, então ele não vai embora. A mesma coisa se aplica ao Eduardo Brock, zagueiro que acabou de chegar e eu acho que não deveria ter vindo, o Cruzeiro deveria apostar mais nos seus jovens zagueiros. Um zagueiro que eu acho que seria interessante o Cruzeiro dar um jeito de se livrar. O Léo, não que seja um zagueiro ruim, não que seja uma má pessoa, muito pelo contrário, mas é um zagueiro de salário alto e que não é necessário no time do Cruzeiro hoje. A gente já tem muitos zagueiro, né? Então eu acho que seria bom a gente negociar o Léo, e o mesmo raciocínio eu faço pro Henrique e pro Ariel Cabral, que são meio-campistas experientes, salário alto e jogadores que não são necessários pro Cruzeiro, até partindo da ideia de um jogo de intensidade que o Felipe Conceição quer fazer. Outro volante que eu acho que seria bom a gente liberar, o Jadson, tá? O Jadson é um jogador que eu acho que realmente não justifica a presença dele e ele acaba tirando espaço de jogadores jovens que poderiam ter mais chance, né? Por exemplo, o Lucas Ventura, né? O ex-Nonoca, que eu acho que é um cara que merecia ter alguns jogos aí pra gente ver como tá o nível atual dele, porque ele parece que fisicamente já tá bem mais fino, né? Não tá gordão como apareceu lá no início da pré-temporada, que ele parecia estar acima do peso. E eu acho que ali, meias e atacantes, talvez emprestar o Claudinho ou o Marco Antônio, aí depende um pouco da avaliação do técnico, qual ele pretende utilizar mais. No ataque, eu acho que os jogadores que valeria mais a pena o Cruzeiro abrir mão seriam William Potker e Marcelo Moreno, justamente porque ganham salários muito altos e produzem muito pouco, mas é difícil aparecer proposta a alguém que queira esses atletas, né? Então vamos lá, se o Cruzeiro abre mão aí de Léo, Henrique, Ariel Cabral, Jadson, Potker e Moreno, acho que pelo menos aí R$1 milhão o Cruzeiro economiza por mês em folha salarial, e são 6 jogadores que, na minha opinião, eles não acrescentam nada para o plantel do Cruzeiro hoje e podem ser facilmente substituídos por jogadores mais baratos. O Alexandre Nascimento pergunta sobre o seguro de 20 milhões que o Cruzeiro tem direito sobre a gestão temerária. O clube já recebeu esse dinheiro? Alexandre, obrigado pela pergunta. Não, o clube não recebeu esse dinheiro e só vai receber, se receber, após a conclusão das investigações, tá? Tá correndo lá o processo na justiça, né? O que foi apurado, que eu me lembro, que era algo em torno de 6,5 milhões, né? Que tinham identificado aí que foi subtraído do Cruzeiro, e o processo corria na casa de 13 milhões. Então, pelo que eu entendi na história, o seguro é de, no máximo, 20 milhões de reais. Não são 20 milhões com certeza que o Cruzeiro vai receber. Então, se for apurado lá, depois que terminar todas as instâncias de investigação, que o Cruzeiro foi roubado em 13 milhões de reais, a seguradora vai lá e paga 13 milhões de reais. Mas antes da conclusão do inquérito, de todo o processo judicial, todos os recursos, antes disso o Cruzeiro não vai receber um centavo sequer, infelizmente. O Eider Jesus pergunta: você acha que foi um erro da diretoria dispensar o Robinho, que tecnicamente é melhor que todos os meias que foram contratados depois e nenhum rendeu o esperado? PS, ele seria o único da panelinha e a dívida que tem com ele. Eider, obrigado pela pergunta. Eu não acho que foi um erro dispensar o Robinho, porque é um jogador que tecnicamente, durante toda a passagem do Cruzeiro, ele oscilou muito, né? E ele é também um dos mentores intelectuais do nosso rebaixamento, foi um dos jogadores que sacaneou demais o clube naquela temporada 2019. Sobre o que você falou no final, da dívida que tem com ele. A dívida que o Cruzeiro tem com ele está na justiça, em algum momento o clube vai ter que sentar com ele, fazer um acordo, né? E aí o Cruzeiro vai ter que pagar uma belíssima grana pro Robinho também. O que eu discordo no processo de rescisão do jogador é a forma como foi conduzido. Para quem não lembra,
Agora, o Cruzeiro apenas anunciou no ano passado assim: Edilson e Robinho estão dispensados, não vão ficar mais no Cruzeiro, né? E o Cruzeiro não tinha sentado com os caras, conversado e negociado a rescisão. O Cruzeiro mandou os caras embora e depois foi conversar. E isso aí ferrou o clube e vai gerar, inclusive, um prejuízo de alguns milhões a mais. Por quê? Se o Cruzeiro tivesse sentado com os dois, na calada, falado, velho, ó, não dá mais, não temos como pagar seu salário, não sei o que, faz um acordo amigável, né? Tanto que o Edilson acabou fazendo um acordo amigável com o Cruzeiro, mesmo depois do anúncio. O Robinho não, o Robinho foi pra justiça, quis brigar, né? Então se o Cruzeiro tivesse sentado com os dois antes, feito as rescisões e depois anunciado, aí eu acho que o processo teria sido conduzido de forma perfeita. E sobre o Robinho ter ido embora e os jogadores que vieram não serem tão bons quanto ele, aí você tá fazendo um recorte dos melhores momentos do Robinho, né? Que o que a gente viu no Cruzeiro, o Robinho bem, foi 2016 e foi 2018. O Robinho chegou muito bem em 2016, aí em 2017 ele deu uma largada, né? Inclusive ele mesmo falou sobre isso em 2018, que na temporada anterior ele tinha separado, caído na cachaça e tal. O 2017 do Robinho foi bem ruim. O 2018 foi muito bom, ele foi peça-chave na conquista da Copa do Brasil e em 2019 ele foi um dos que ajudou a ferrar o trem todo e o Cruzeiro terminou rebaixado. Aí em 2020 o Robinho teve aquela lesão no finalzinho de 2019, né, no jogo contra o Grêmio. O Robinho aparece, ele entra naquele jogo contra o CRB da Copa do Brasil, visivelmente acima do peso, inclusive, e quando aparece depois da pausa da pandemia, ele estava com 7 quilos a mais, né? E foi ali que o Cruzeiro tomou a decisão de mandar ele embora. E pelo que o Robinho mostrou na temporada passada jogando pelo Grêmio, não foi um erro liberá-lo, até porque ele não tá mais jogando em alto nível, tá? Aquele Robinho de 2018 não apareceu em 2019, não apareceu no Grêmio em 2020, vamos ver o que ele consegue fazer agora no Coritiba, onde está tentando aí relançar a sua carreira. O Henrique Alves pergunta: o Sérgio se perdeu como presidente do Cruzeiro? Ele começou bem e, pra você, quando que a situação começou a degringolar? Henrique, obrigado pela pergunta. Eu acho que a situação começou a degringolar no momento em que o Sérgio precisou cumprir aquilo que ele prometeu, né? Porque os primeiros meses dele, a partir do momento que foi anunciado, né, que ele ganhou aquela eleição de mandato tampão, a partir daquilo ali, o Sérgio prometeu muita coisa. Ele ia fazer justiça, seria implacável, ia pagar salário em dia, ia ter time forte, ia subir para a Série A, e no final das contas, tudo que ele prometeu, nada disso foi cumprido no final das contas. Algumas coisas por culpa dele, outras coisas que não foi necessariamente culpa dele, tipo, não é ele que entra em campo e joga, por mais que às vezes ele pareça querer. Mas eu acho que o momento em que tudo começou a dar errado foi a hora que a bola rolou, cara. A hora que a bola rolou e o Cruzeiro começou a não ganhar as partidas, ele começou a ser criticado e se perdeu totalmente no personagem. Quem não lembra daquela entrevista em que ele chamou os torcedores de guerreiro dos teclados e falou que expulsar os conselheiros não ia fazer os 6 pontos na FIFA voltarem, né? Então, no final das contas, pra mim, esse é o verdadeiro Sérgio. Ele apenas conseguiu manter uma imagenzinha ali, aquela conversa fiada, era live toda semana e rapidamente, né, tudo isso foi pro saco quando ele precisou provar aquilo que ele prometeu e no final das contas ele não provou nada, tá? Foi uma grande fraude eleitoral, né, que a gente já tá bem acostumado com isso, mas sinceramente é uma postura que não me surpreende e o que eu torço atualmente é apenas para que o Sérgio fique o mais longe possível do campo, tá? Que ele se esforce para fazer o mínimo, né, a obrigação que ele tem, que é pagar o salário do pessoal, que não tá fazendo, mas eu espero que consiga fazer, tá? E apareça o mínimo possível, porque quando ele aparece é sempre para dar mancada. O Kiritox OP não pergunta, mas sugere: o Cruzeiro podia tentar trazer o Andrés Iniesta, ele tá em um clube do Japão e recebe 150 mil por mês. Kiritox, obrigado pela pergunta, a sua sugestão é boa, tá? Porque o Iniesta claramente é um grande jogador, só que você tá partindo de uma premissa completamente falsa, cara. O Iniesta não ganha 150 mil reais por mês. O Iniesta ganha 30 milhões de dólares por ano que ele tá jogando no Vissel Kobe lá do Japão. Fazendo uma continha de padaria aí, 30 milhões de dólares por ano, né? Dividindo isso por 12 meses, dá 2,5. Então são 2 milhões e meio de dólares por mês e convertendo isso para real hoje dá mais de 13 milhões de reais a cada 30 dias. Então, obviamente, não tem como o Iniesta ser contratado pelo Cruzeiro, porque se a gente for olhar friamente, o Iniesta por ano, ele recebe mais dinheiro do que o Cruzeiro Esporte Clube por ano, tá? Então é mais fácil o Iniesta comprar o Cruzeiro do que o Cruzeiro comprar o Iniesta. E eu confesso para vocês que coçou
coçou aqui a vontade de meter o título desse vídeo, Iniesta no Cruzeiro, mas como na última vez que eu fiz um 6x1 Responde eu meti um Falcão Garcia, né? Eu falei, não, vamos maneirar dessa semana aí, mas tá respondida a sua pergunta, cara, não tem nenhuma possibilidade do Cruzeiro trazer esse atleta. E pra fechar, o Wilton Santos pergunta, essa situação do Cruzeiro, em algum momento, você ficou tão abalado que chegou a interferir na sua saúde mental? Ou você tenta separar as coisas para não ficar tão mal assim? Wilton, obrigado pela pergunta. Você já ouviu aquele ditado que não dá pra matar o que já está morto, cara? É isso, eu não tô perdendo a minha saúde mental porque eu não tenho mais saúde mental nenhuma. O Cruzeiro me tirou tudo desde 2019. Eu sou apenas uma pessoa que tá sobrevivendo aí, torcendo para que essa pandemia acabe, para que o Cruzeiro volte a ser bom, cara. Porque assim, saúde mental passou longe. E não tem como eu separar as coisas, porque o Cruzeiro não é só o meu clube de coração, é meu trabalho, né, velho? Então eu tô todo dia vendo notícia, todo dia acompanhando os jogos e tudo mais. Não tem como eu me distanciar do Cruzeiro hoje, cara. É meu trampo, é meu cotidiano, saca? Mas enfim, a gente tem que tentar superar, cara. Tem que seguir a vida, pensar em outra coisa, assistir uns filmes, uma série, alguma coisa diferente, né? Vai trabalhar também, fazer uma atividade física que é bom. Enfim, vamos seguindo, cara, porque infelizmente, né, não está nas nossas mãos a recuperação do Cruzeiro. A gente torce, a gente pode falar, a gente pede, a gente grita, a gente briga, mas não é a gente que vai tomar a decisão, não é a gente que consegue fazer a coisa acontecer. E acho que isso é uma coisa importante, cara, porque se é algo que foge ao nosso controle, a gente não deve ficar aí desesperado e tal, a gente tem que tentar, né, segurar a onda e entender que não é a gente que vai fazer, a gente pode tentar ajudar da nossa forma. Eu, por exemplo, sigo aí pagando o sócio, eu fiquei puto, falei, não vou fazer o sócio do Cruzeiro, depois fui lá e fiz, cara, paguei, falei, mano, sabe, porque eu tenho essa coisa assim de que de alguma forma eu tô ajudando com o pouco que eu posso, sabe? E eu acho que é uma coisa muito mais até para um alívio de consciência do que qualquer outra coisa, por mais que a gente saiba, né, que as pessoas que quase acabaram com o Cruzeiro, elas seguem lá dentro do clube. E tem dias que é realmente muito difícil, cara. Se você me perguntar assim, qual foi o momento mais complicado, eu te digo que foi aquela viradinha de 2019 para 2020 ali, cara, que eu fiquei com medo real de simplesmente acabar, assim, o Cruzeiro acabar mesmo, sabe? Porque tava difícil achar uma solução, né? Ver ali um norte, uma possibilidade, mas até agora o clube tá aí se recuperando, né? Se recuperando eu não diria, mas tá sobrevivendo, seguindo em frente. E vamos ver, cara, vamos tentar, né? Porque a gente sabe que a gestão do clube não tá sendo bem feita, vai saber se o Cruzeiro chega bem no final da temporada, vai saber se a gente vai ter Cruzeiro para torcer daqui a alguns anos, mas enquanto o Cruzeiro tá vivo, a gente tá aí ajudando da forma que pode, né? E torcendo pela recuperação dele, mas infelizmente não é a torcida que pode fazer, né? As pessoas que estão lá dentro do clube, elas são as únicas responsáveis por isso e elas querem estar lá, elas brigaram para estar lá, então agora elas têm que dar conta do recado. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas abordados e também para fazer a sua pergunta para a edição da semana que vem. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!